Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, chegou o momento de nos alimentarmos. E hoje vamos falar sobre uma separação necessária. Tem coisas na nossa vida que precisam ser eliminadas, tiradas, para que a gente possa tomar posse e alcançar as promessas do Senhor. Devemos ter essa mentalidade e perceber que tem pessoas e tem coisas que não fazem parte dessa nova vida, dessa nova perspectiva que você está assumindo, desse novo posicionamento que você está assumindo diante do Senhor. Então nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 13, que fala a respeito de Abraão e Ló, seu sobrinho. Olha o que diz o texto. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele, sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, e fez as suas jornadas do Negueb até Betel, ao lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar juntos, um na companhia do outro. Até aqui a meditação já dá para a gente ter essa ideia. No capítulo 12, no capítulo 11 vai iniciar falando a respeito de Abraão, né? Mas no capítulo 12 a Bíblia mostra o chamamento de Abraão, quando Deus o chama, lhe faz promessas e manda que ele vá para uma terra prometida. Ele ainda não sabia qual era essa terra e nem onde estava, a distância, essas coisas. Mas Deus ele é muito claro na sua diretriz. Ele diz: saia da tua terra e do meio da tua parentela. Então, Ló, nesse sentido, ele é parente de Abraão. Ele não é família. Família é você, a sua mulher e seus filhos. Mulher e filhos é família. O resto, tudo é parente. Então Deus ele diz: sai da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela. Abraão não levou Ló com ele, mas o texto diz: e Ló foi com ele. Então isso nos mostra que a iniciativa de ir foi de Ló. Mas Abraão ele tinha que barrar, ele tinha que dizer: ó, não, é melhor você ficar aqui, permita que eu vá, me deixe ir e você fica aqui, porque você não faz parte dessa jornada, desse empreendimento que estou fazendo. Mas ele não teve essa postura, ele permitiu. E Ló foi. E você vai ver no desenrolar e no desenvolver da história de Abraão que ele vai sendo abençoado, ele vai prosperando, ele vai crescendo. E todos que estão com Abraão também, inclusive o seu sobrinho Ló. Ele vai também, ele acompanha essa prosperidade, ele cresce também. Agora no capítulo 13, um capítulo depois, no capítulo seguinte, Abraão ele já está retornando, saindo do Egito. E o texto que nós lemos aqui fala que ele está indo para o Negueb, aonde primeiro ele tinha ido, aonde ele montou ali mais para frente um altar, buscou e invocou a presença de Deus, Deus falou com ele e tal. Ele retorna a esse lugar. E mais uma vez a expressão, e Ló foi com ele. Não estou dizendo aqui que a presença de Ló trazia uma maldição para a vida de... Não era isso, não se trata disso. Também não estou dizendo que Ló era uma péssima pessoa, uma influência ruim. A Bíblia não diz isso. Mas há uma razão para que o Senhor tenha dito que ele devia sair do meio dos parentes. E o fato de Ló, mesmo ele sendo um cara legal, mesmo ele sendo sobrinho,
Talvez uma hipótese é que Abraão não tinha filhos. Talvez ele visse no seu sobrinho, ele se sentisse na obrigação de criar o seu sobrinho. O pai dele havia morrido, irmão de Abraão. Talvez, uma hipótese, Ló visse em Abraão essa figura paterna, esse cara legal, alguém que não é o meu pai, mas é alguém que eu considero como pai, que me criou e tal. Uma hipótese isso, né? E talvez aí houvesse essa dívida sentimental de Abraão com seu sobrinho, nesse sentido de paternidade, e essa dívida do seu sobrinho Ló com Abraão, nessa visão aí de pai e filho, né? É uma hipótese, não sei, estou aqui conjecturando. Mas que diante de Deus e do chamado de Deus, ele devia se livrar disso. Devia se livrar. Porque isso está atrasando. Não é que Abraão não ia ser abençoado, ele estava sendo abençoado. E aqui também um alerta para nós. Não é que porque está dando certo as coisas que você não precisa ainda se ajeitar, se corrigir, eliminar algumas coisas, não é? Essa história, ela nos mostra isso. Mas perceba então que por conta da circunstância que se criou ali, do conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, houve a desavença, houve o problema familiar. E por conta disso, Abraão entende: é a hora, não podemos mais ficar juntos. A terra não nos suporta mais, então é necessário. Não foi talvez algo fácil, né? Mandar o sobrinho embora para um outro lugar e tal, e ele seguir também para outro, mas foi extremamente necessário isso. Tanto que Deus estava nisso. E então Abraão, ele chega até Ló e diz: ó, se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para cima, eu vou para baixo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Decida para onde você quer ir e eu irei para o lado oposto. Eu te amo, você é meu sobrinho, sempre vou te amar, que Deus te abençoe, mas juntos não podemos mais ficar. E aqui entra a divisão, a separação entre Abraão e Ló e Abraão. E eles se separam. E após isso você percebe e vê que Abraão continua a sua jornada com Deus. Ele continua sendo abençoado. Agora ainda mais, porque ele deu um passo a mais para perto e para próximo da promessa. Então, irmãos, que isso sirva de alerta para nós, que isso sirva de uma reflexão. Mais uma vez vou dizer, não é que essa pessoa aí que te acompanha, talvez nem seja uma pessoa, talvez seja um lugar, ou seja algo, alguma coisa que você precise deixar para trás. Mas o fato é que sem mudanças não há progresso. Todo progresso lhe traz mudanças. Então era necessário essa mudança na vida de Abraão para aquele momento, para que ele pudesse ainda crescer e evoluir mais. Que isso sirva de uma reflexão para você. Que Deus te abençoe. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Fica na paz e até a próxima.